No trânsito, todos somos pedestres. Essa afirmação aparentemente simples tem um significado especial. O motorista, quando desce do carro, é pedestre. O passageiro que sai do carro ou do ônibus é pedestre. O ciclista que desce da bicicleta também é pedestre. Em algum momento, todos somos pedestres no trânsito. Mas será que todos os pedestres são iguais? Como devemos nos comportar no trânsito? E o motorista? Qual deve ser sua atitude em relação aos pedestres? É sobre isso que vamos falar neste programa. O senhor sabia que o senhor também é pedestre? Sou. Quando eu não estou no volante, eu sou pedestre. O que o senhor acha dos pedestres no trânsito? Eles também têm que aproveitar e respeitar também um pouco, porque às vezes também eles não respeitam. Eles vão chegando e levando de vez. Então eles também, fazendo a parte. E eles também confiam a Deus. Eu sempre fui na faixa do sinal. Com a mão, espero o veículo passar. Se é duas vias, tem que esperar o veículo que estiver passando parar. O pedestre é pouco educado no trânsito hoje em dia. Por quê? Aí eles não respeitam faixa, não observam o sinal. Está muito sem educação, porque é o seguinte, das faixas de pedestre, eles não dão mais sinal, não levantam a mão pedindo passagem. Muito atropelamento acontece por causa disso. Tem uns meio extrapola muito, entendeu? Chega na faixa, não dá sinal. Você tem uns que fica parado na faixa, você em vez de dar sinal para você parar, não. Aí você para, às vezes nem vai passar a faixa. O senhor sabia que o senhor também é pedestre? Sim. Como é que o senhor se porta como pedestre? Eu tô todo cuidado. Eu olho pro lado, até para cima eu olho. Os pedestres não são iguais. Há crianças, adultos e idosos. Tem gente que é mais gordinha, os deficientes visuais, os que têm alguma dificuldade de locomoção. Há ainda os que andam em cadeira de rodas ou os skatistas. Andando na rua, podemos ver mães com carrinhos de bebê, gente que trabalha com carrinhos de obras ou vendedores ambulantes e gente empurrando a bicicleta. E cada um tem suas possibilidades e dificuldades. Todos, os motoristas, os motociclistas e ciclistas, devem respeitar os pedestres, como diz o Código de Trânsito. A primeira regra da segurança de trânsito é ver e ser visto. É uma regra de ouro. Em muitas situações, podem ocorrer obstruções de visibilidade, como, por exemplo, em esquinas, perto de grandes veículos como caminhões ou ônibus. Essas situações muitas vezes escondem os pedestres. E os pedestres também têm de ter boa visibilidade para estar em segurança. Professor, na prática, como isso de ver e ser visto acontece? Carol, vamos imaginar uma situação em que o pedestre quer atravessar a rua. Ele vai até a faixa de pedestres, sinaliza a sua intenção e estabelece o contato visual com o motorista. Quando os dois olhares se cruzam, o pedestre tem certeza que foi visto. A mesma coisa vale para o motorista. É isso que chamamos de contato visual. O pedestre tem uma responsabilidade muito grande quando se trata de ser visto. Ele precisa se mostrar. E há técnicas para isso. À noite, ele deve usar roupas claras ou reflexivas. À noite, o motorista com visão normal, conduzindo um veículo a 80 km por hora, avista o pedestre dependendo da cor da sua roupa. Se o pedestre estiver usando azul escuro, o motorista o vê quando chega a 20 metros. Com vermelho, a 30 metros. Amarelo, 45 metros. Branco, 65 metros. Roupas reflexíveis, a 160 metros. Essas distâncias podem fazer toda a diferença para o pedestre. Quanto antes o pedestre for visto, mais seguro ele estará. No artigo 29 está escrito: respeitadas as normas de circulação e condutas estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Pois é, esse artigo inverte a lei da selva. São os mais frágeis, os mais vulneráveis, que devem ser os mais protegidos. Mas os pedestres também têm responsabilidades. Cada um de nós deve obedecer às regras de trânsito.
Então preste atenção, o motorista é responsável pela segurança do pedestre, mas cada um de nós tem de ajudar para que sejamos vistos. Não podemos ficar camuflados, é preciso aparecer e anunciar nossas intenções para todos. É assim que promovemos a nossa segurança e ajudamos na segurança de todos. Como dissemos, o pedestre tem características diferentes. Vamos ver agora algumas técnicas para que os pedestres se cuidem melhor e estejamos mais protegidos no trânsito. Vamos começar com as crianças. As crianças são pouco visíveis nas ruas. Pela sua baixa estatura, elas ficam ocultas atrás dos carros. Elas também não conseguem ver bem o trânsito. Os carros são mais altos e obstruem sua visão. Por isso, os motoristas devem redobrar a atenção quando há crianças por perto. O pior disso tudo é que acidentes com crianças costumam ser mais graves. O impacto de um carro em um atropelamento costuma atingir diretamente partes vitais do corpo, como o abdômen e a cabeça. As crianças menores de 10 anos nunca devem atravessar a rua sozinhas. O adulto deve estar sempre junto. Quando for atravessar uma rua, o adulto deve segurar a criança pelo braço e não pela mão. A criança pode se soltar da mão do adulto, por isso ele deve segurá-la pelo braço. Então vamos recordar. Primeiro, crianças pequenas não devem atravessar as ruas sozinhas. Segundo, o jeito certo do adulto cuidar da criança perto da rua é segurando pelo braço. Terceiro, os motoristas devem ficar atentos, porque crianças podem surgir repentinamente de trás de carros. Os idosos também têm limitações. Eles caminham mais lentamente e o motorista deve sempre respeitá-los. É bom lembrar, apesar da grande experiência, o idoso tem limitações de mobilidade de visão e de reflexos. À noite, mesmo em locais iluminados, alguns idosos enxergam com dificuldade. Por causa dessas limitações, às vezes são hesitantes e inseguros. Se você não tiver muito cuidado, ele te atropela na faixa de pedestre, principalmente o idoso e criança. Infelizmente é assim. Eu acho que os motoristas, a maioria, não respeitam os idosos do trânsito. Por quê? Porque eles não esperam subir, ele arrasta o ônibus logo. Quando a gente vai atravessar, principalmente na faixa, é arriscado. A gente, às vezes, uns ficam até irritados com a gente, que a gente tem que esperar parar todos para poder atravessar, né? É verdade. Às vezes, tem lugares que são difíceis para os pedestres, principalmente se eles tiverem alguma dificuldade ou se estiverem carregando pacotes ou crianças nos braços. O que mais pesa é a questão de acessibilidade, degraus, rampa, que não existe. A faixa é pouco respeitada quando o deficiente está passando. No dia a dia, no âmbito de visão do deficiente físico, o complicado é que, como andamos abaixo, o ângulo de visão é menor do que o andante, então você não enxerga muita placa, você não vê muito carro um atrás do outro, você não consegue enxergá-lo. Eu costumo mostrar para ela quais são os cuidados que ela deve ter, porque nem sempre os pais estão junto com as crianças, então é uma oportunidade dela aprender também como ela deve se portar com relação ao trânsito. Nem sempre, né, a culpa é do motorista, então a gente também tem que educar o pedestre. Na idade deles, que ele tem 3 anos, andar de mão dada, pelo lado de dentro da calçada, o adulto do lado de fora da calçada, né? Mais próximo da rua. E já ir educando a criança, né? Para olhar para os dois lados da rua, passar na faixa, usar o semáforo. É educação. No caso de pessoas cegas, é sempre o ideal é ter alguém para acompanhar, né? Para auxiliar, né? Alguns lugares a gente conta com sinal sonoro, né? É mais tranquilo. É mais tranquilo. Outros tem faixa de pedestre e alguns o sinal mesmo. E há local também que não tem sinal, E você acaba tendo dificuldade, porque você tem que esperar uma pessoa chegar, principalmente quando não tem um cão-guia, e precisa de auxílio de uma pessoa para atravessar. Porque várias vezes eles passam assim, muitos deles passam com sinal fechado, né? E eles passam. Isso é um perigo pra gente. É por isso que devemos respeitar os mais frágeis. As estatísticas mostram que, infelizmente, isso ainda não ocorre no Brasil.
É isso mesmo, Carol. E um dos grandes inimigos dos pedestres é o excesso de velocidade. Muitos motoristas não têm a dimensão do perigo que isso representa. Um choque a 60 km por hora é 4 vezes mais violento do que a 30 km por hora. Ou seja, quando dobra a velocidade, a violência da colisão é multiplicada por 4. No Brasil, os acidentes de trânsito são a principal causa de morte entre as crianças de 5 a 14 anos. Por outro lado, um idoso de 75 anos tem 4 vezes mais risco de morrer em um atropelamento que um adulto de 40 anos. Então vamos ver o que pode ser feito pelos pedestres e motoristas para melhorar a segurança no trânsito. Os pedestres devem colocar em prática a regra ver e ser visto, usando roupas claras à noite, fazendo contato visual com os motoristas, sinalizar sempre suas intenções, saber que seus deveres vêm antes dos direitos, ajudar quem tem dificuldades, como crianças, idosos, deficientes físicos e deficientes visuais. Nunca se arriscar. Atravessar a rua somente com segurança absoluta. Os motoristas e motociclistas devem sempre respeitar os pedestres, mesmo que eles não estejam corretos. Em locais de aglomeração ou travessia de pessoas, reduza a velocidade e redobre a atenção. Quando houver crianças por perto, ficar atento e redobrar a atenção. Crianças podem ser irresponsáveis. O motorista, não. Lembre-se que a visão das crianças é limitada e elas são imprevisíveis. Os idosos têm limitações. Por isso, toda a responsabilidade pela segurança é do motorista. O mais forte, o maior, é responsável pela segurança do menor, do mais fraco. O motorista deve, a todo custo, evitar um atropelamento. Fazer contato visual com os pedestres. Em resumo, os motoristas e motociclistas devem respeitar e proteger os pedestres. E os pedestres devem se lembrar da regra: ver e ser visto. Dê o sinal de vida.